Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui juntos para estudar a Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Hoje, com a lição de número 6, Deus começa a formar seu povo. Nesta série de lições que nós estamos estudando, todo o livro de Gênesis, nós estamos aprendendo como Deus formou o povo, como Deus formou o homem, em cima de tudo que já vimos. Gênesis vem trazendo o início de todas as coisas, de todos os comportamentos, as formações, as criações de Deus, tudo registrado agora, tudo registrado no livro de Gênesis. E hoje, nessa lição de número 6, nós vamos estudar os capítulos 12 a 15 de Gênesis, quando Deus começa a formar o seu povo através de Abraão. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, primeiramente, pelo dia que o Senhor está nos dando e esta oportunidade e este privilégio de estudar a Tua Palavra. Quando a gente observa a Tua preocupação, não só na formação do homem, mas agora também na formação de um povo, onde vai dar início à geração de uma nação para receber o Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nós possamos entender a Tua Palavra, que nós possamos receber de Ti a sabedoria e o discernimento, para através desta lição a gente colocar em prática os Teus ensinos e entenda, Senhor, quão o Senhor esteve e está preocupado com o bem-estar do homem, com a salvação do homem, da sua alma. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto áureo para a nossa lição está no capítulo 15 de Gênesis, versículo 6, que diz assim: E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Vamos ler novamente. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. A história que nós vamos estudar a partir de hoje, porque não é só nesses capítulos de 12 a 15 que vai concluir a história de Abraão. Não. Ainda tem mais capítulos pela frente. Aqui, a partir do capítulo 12, a gente vai ter origem a preocupação de Deus em formar uma nação, a começar por ele, por Abraão, agora ainda chamado de Abrão. E a gente já sabe que Abraão é considerado o primeiro pai da fé. Pai da fé, por quê? Porque nós vamos estudando essas passagens, estudando o que a gente vai ver nos capítulos. Deus, quando fala para Abraão, ele vai cumprindo segundo a palavra de Deus. Então ele vai obedecendo ao Senhor, sem titubear, cumprindo o que Deus está mandando ele fazer. Nós vamos observar isso aqui, A gente viu que nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, se passou, foi um período de tempo de aproximadamente 2000 anos. Deus criando tudo. E nessa criação, ele até o capítulo 12, até o capítulo 11, ele se relacionou com as nações de maneira generalizada. A partir do capítulo 12 de Gênesis, isso aqui vai mudar. Ele vai mudar a forma de falar com o homem. Ele vai falar mais diretamente a uma pessoa,
a alguém, a um líder. Nós vamos ver isso porque, começando por Abraão, Deus vai falar mais diretamente a ele, ao próprio Abraão. Nós vamos ter a partir daqui, até o final de Gênesis, até o capítulo 50 de Gênesis, a presença de pessoas marcantes que vão receber ordens de Deus, promessas de Deus para as suas vidas, que é justamente Abraão, seu filho Isaac, aí o filho de Isaac, Jacó, né? E até José, e José também. Muito bem. Então, o objetivo maior de Deus nesse finalzinho, nessa sequência de capítulos de Gênesis, através desses que foram citados, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, formar uma nação abençoadora, que influencie todo mundo, influencie as pessoas, a partir deles, as pessoas que estão à sua volta sejam influenciadas a servir o próprio Deus, o Deus Criador, né? De agora em diante, não são mais registrados grandes eventos mundiais, eventos que atingem toda a Terra, mas o que acontece de importante na vida deles vai ser mais direcionado. Os eventos que vão acontecer são mais direcionados a pessoas e famílias específicas, a começar de Abraão. Começando por ele, né, pelo próprio Abraão, ainda com o nome de Abrão, nós vamos dar início a uma etapa que vai justamente desses capítulos 12 ao 50, que a gente acabou de ver, né? E aqui no capítulo 12, nós podemos subdividir o capítulo 12 da seguinte forma. Acompanhe comigo. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver o chamado de Abraão. Vamos ver, vamos ler. Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua casa, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu gostaria de chamar aqui um detalhe, é que a história de Abraão, na verdade, ela vai começar a partir do capítulo 11, no versículo aqui 26. No capítulo 11, versículo 26, fala sobre o pai de Abraão, Tera. Tera viveu 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã, 3 filhos. Desses 3 filhos que Tera gerou, Abraão se casou com Sarai, né? Abrão se casou com Sarai, no futuro vai se chamar de Sara, e Arã gerou, né, teve um filho chamado Ló. Ló, então, é o sobrinho de Abraão. Aqui no versículo 29, Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Nós vamos ver isso mais na frente. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã e ali habitaram. Esse versículo 31 do capítulo 11 vai nos mostrar que Tera, pai de Abraão e dos outros meninos também, né? Saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã.
Observem que muitos teólogos afirmam que Abraão saiu de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Isso é válido, é certo. Só que ele saiu com o pai, com a esposa, Ló, os irmãos, né? Mas o pai de Abraão, ficou no caminho, ficou em Harã. Ficou no caminho, ele não foi a Canaã. Aí a história começa a partir do capítulo 12, com Deus chamando Abraão, né, ainda Abrão, para sair dessa terra, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, né, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão recebe esse chamado de Deus, né? Além do chamado que ele recebe de Deus, ele recebe também as promessas de Deus. Olha o versículo 2 do capítulo 12. Farei de você um grande povo. Farei de você um grande povo. Um grande povo. É uma promessa de Deus para ele, para Abraão. E o abençoarei. Outra promessa. Vou te abençoar. Vou abençoar esse povo. Tornarei famoso o seu nome. O nome de Abraão ficou famoso, e tão famoso que lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala acerca de Abraão, né? E você será uma bênção. Então, Deus fala para Abraão essas promessas, e em cima dessas promessas, a obediência de Abraão ao Senhor, em cima dessas obediências, em cima da obediência dele, ele vai ser bênção. Não só para ele, não só para a família dele, mas para as gerações futuras, para as famílias futuras que viriam após ele. E no versículo 3, abençoarei os que o abençoarem. Reparem que Deus fala, abençoarei os que o abençoarem. Diz, as pessoas que veem você e levar para você uma bênção, te abençoar, esses serão abençoados também. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Aqueles que te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. O próprio Deus falando isso para Abraão. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nesse finalzinho do versículo 3, eu fiz um breve estudo e pude ver o seguinte, todos os povos da terra serão abençoados. Está no final do versículo 3, do capítulo 12. Todos os povos da terra serão abençoados. Mas todos os povos, e os povos pagãos também, mas olha o começo dessa frase, desse trecho. E por meio de você, por meio de ti, Abraão, vou abençoar todos os povos da terra. Algumas versões diz que em ti, Abraão, em ti serão abençoados os povos da terra. Não é uma formação ou informação universal, mas eu vejo aqui como uma informação condicional. Nós somos abençoados se estamos seguindo conforme Abraão seguiu, né? Isso é que a gente viu aqui. Então esse foi o versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 4 e no versículo 5, vamos ver aqui Abraão chega a Canaã. Versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, a obediência começou aqui, a partir do versículo 4. Antes foram as promessas e agora a obediência. Partiu Abraão, como Deus ordenou. E Ló foi com ele. Ambos levaram suas famílias,
levaram seus servos e levaram seus bens, tanto os animais como os bens da casa de cada um. E saíram da terra de Harã, né? Saíram de Harã para a terra de Canaã e lá chegaram. Do versículo 6 ao versículo 9, nós vamos ver a devoção de Abrão. A devoção dele. Olha lá o versículo 6. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Então já tinha alguém morando lá. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Nesse trecho a gente vai ver que Abrão, né, a sua devoção, além de ele ter atravessado os lugares que ele enfrentou na frente, que ele participou, que ele pesquisou, que ele andou, né, ele chega aos lugares, e uma coisa que a gente deve observar é que já haviam povos já nesse lugar. Por exemplo, quando ele chegou em Siquém, né, naquela época os cananeus já habitavam a terra lá, a terra de Siquém, né, está no versículo 6. E interessante que no versículo 7 o Senhor apareceu a Abraão e diz para ele que a sua descendência, a descendência dele, de Abraão, Deus dará esta terra. Deus daria esta terra. A terra que Abraão estava pisando, estava passando, e a gente vai ver que ele chegou tendo Betel a oeste, Ai a leste, essas terras daí, os cananeus habitando aí, a gente vai ver mais na frente, quando a gente estuda Êxodo, quando Moisés vem com aquele povo, aqueles descendentes de José, que atravessam o Egito e vem, agora depois, bem mais na frente, vem com Josué e vem conquistando essas terras novamente. Esses povos estão ali, são combatidos, são derrotados, e daquela descendência que Deus está falando aqui, é que vai habitar nessa terra, conforme o próprio Deus está falando para Abraão. No versículo 10 ao versículo 13, estou ainda no capítulo 12, Abraão vai ao Egito. Versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida será poupada por sua causa. Muito bem. Abraão vai ao Egito. A saída de Abraão ao Egito, ela ocorre devido a uma deficiência que acontecia naquele momento na terra, uma fome, uma grande fome. Observem que aquela área, devido às suas condições climáticas, elas tinham momentos de fartura e tinham momentos de fome, momentos de seca, momentos de chuva. Então, como não havia ainda na terra um planejamento com relação a esses momentos, então a terra, os povos sofriam com fome, sofriam com as intempéries dos momentos que estavam passando. Naquele momento ali, nesse momento que a gente está lendo, que a gente está estudando, tinha uma fome acontecendo. E o Egito, por causa do rio Nilo, por causa de algumas terras férteis que eles tinham, era o lugar onde muitos povos iam
para buscar comida, para comprar, para negociar, tudo mais. E Abraão foi ao Egito, né, até para passar por este momento. Aí, a partir do versículo 14, do 14 ao 20, Deus pune Faraó. No versículo 14 diz: quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante de Faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Então, houve aí uma interferência do próprio Deus para que Faraó não cometesse nenhum crime, não cometesse nenhum adultério, né, ou alguma coisa com Sarai, porque ela era a mulher prometida a Abraão, segundo o próprio Deus. Né? Gostaria aqui de abrir um parêntese para que a gente entenda que Abraão Abraão ainda, não estava mentindo quando se referiu a Sara como sendo sua irmã. Mais na frente, lá em Gênesis capítulo 20, versículo 12, Gênesis 20, quando a gente for estudar, a gente vai ver uma situação que aconteceu entre Abraão, Abimeleque, algumas dúvidas, mas Abraão, no versículo 12 do capítulo 20, ele responde para Abimeleque: além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, ainda que não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então é uma confirmação de que Sara, então ainda Sarai, ela era realmente irmã de Abraão. Então ele não estava mentindo quando se referiu a esta situação. Muito bem, esse foi o capítulo 12 de Gênesis. Partindo para um próximo tópico, nós vamos ver agora no capítulo 13 de Gênesis, né? Principalmente a questão de Ló, né? A separação de Ló junto de Abraão e a promessa da terra. Né? Nós vamos ler o capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 18. Né? Todo o capítulo 13 de Gênesis, ele pode ser subdividido. 1 a 4, Abraão volta para Canaã. Ele tinha ido para o Egito. De 5 a 9, Ló e Abraão vão se separar. Eles vão se separar, vai haver uma intriga entre eles, entre seus servos. Né? Nós vamos ler essa parte também. De 10 a 13, do capítulo 13, de 10 a 13, Ló vai para Sodoma. Ele vai escolher ir lá para Sodoma. E de 14 a 18, Deus confirma a promessa a Abraão. Então vamos ver. De 1 a 4 diz assim: Abraão volta para Canaã. Versículo 1, do capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai.
onde já havia armado o acampamento anteriormente. Nós vimos isso no capítulo 12, finalzinho. Versículo 4. E onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Ele voltou para a terra de Canaã, porque ele tinha ido para o Egito, e repare que ele voltou para o mesmo lugar onde ele já tinha passado, inclusive utilizando-se do mesmo altar onde ele tinha construído para invocar o nome do Senhor. Do 5 a 9, Ló e Abraão separam-se. Versículo 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então, observe que Abrão aqui, ele teve um cuidado de manter a família, né? Mesmo tendo desavenças entre os servos, entre os seus bens, entre os animais, que por causa da quantidade já estavam insuportável a região. Então eles optaram por separar-se. O próprio Abraão chama Ló e pede, né? Fala para ele, né? Já não vamos ter desavença entre nós. Para que não haja essa desavença, nós somos família. Você vai para um canto, eu vou para o outro. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí vai acontecer algo interessante. Ló vai para Sodoma. Ele vai escolher ir para Sodoma. Versículos 10 a 13 diz assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Versículo 12. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Nesse trecho, a gente observa que a escolha, como é que devemos escolher? Ló escolheu pelo que ele viu. Olha o versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, né? Tudo bem irrigado, tudo bonitinho, mas ele não viu as pessoas que estavam ali, as atitudes das pessoas que estavam ali. Ele olhou o lugar, ele viu com os olhos, e muitas vezes nós, nas nossas escolhas, não observamos quais as atitudes, não observamos as consequências, nós não observamos os resultados e vamos escolhendo pela aparência, pelo que vê. Se há consequências, não se mede consequências, e por causa disso muitas pessoas fazem escolhas ruins, que dão resultados ruins, que levam a consequências ruins. Nós vamos ver isso através da própria palavra do Senhor. Enquanto Ló vai para próximo a Sodoma,
onde lá, como diz no versículo 13, haviam homens extremamente perversos e pecadores. Abraão não faz a mesma escolha de Ló. Olha no versículo 14 a 18. Deus vai confirmar a promessa a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, versículo 14, depois que Ló se separou dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Mais uma vez, Deus confirmando a promessa a Abraão. O lugar onde ele escolheu, o lugar para onde ele foi, na verdade, Deus escolheu para ele e ele obedeceu. Deus viu em Abraão, aqui Abrão, né? Deus viu nele uma pessoa de fé, uma pessoa de obediência, uma pessoa íntegra. E Deus fala para ele, tudo isso, toda essa terra, de leste a oeste, de norte a sul, eu darei a você e à sua descendência. Era uma promessa de Deus para o próprio Abraão. Deus faz isso conosco nos dias de hoje, né? Nesse capítulo aqui, a gente vai ver, mais para frente nós vamos ver que existem as consequências de Abraão ter obedecido a Deus. Essa consequência, o que vai trazer para ele e para a sua descendência? Vai trazer bênçãos, e a consequência da escolha de Ló, que não vai trazer bênçãos, vai trazer coisas ruins, vai trazer consequências ruins. Nós vamos ver mais na frente, quando estudando, esse é alvo de outras lições mais na frente. Pois bem, esse foi o capítulo 13 de Gênesis. Vamos ver o próximo capítulo 14. Gênesis, no capítulo 14, nós podemos dividir da seguinte forma: do versículo 1 ao versículo 12, onde Sodoma e Gomorra são saqueadas. Do versículo 12 e 13 também, nós vamos ver que Ló é levado ao cativo, né? É levado cativo, Ló. No 14 ao 16, Abraão e seus servos libertam Ló. E 17 a 20, Abrão e Melquisedeque. Vamos conhecer então esse personagem, a pessoa de Melquisedeque. E de 21 a 24, a recusa de Abrão. Então, nessa primeira parte do capítulo 14, né, Gênesis 14, de 1 a 12, nós vamos ver Sodoma e Gomorra são saqueadas. Esse trecho, o que vem mostrar para a gente? O que relata esse início do capítulo 14? Nós vamos ver que começa aqui uma narrativa da primeira guerra da humanidade. Povos, né, entre si, essa foi a primeira guerra registrada aqui na humanidade, né? Nós vamos ver também que a partir daí, por causa dessa guerra, desses reis, as pessoas que estavam à volta das cidades foram afetadas com isso, né, com esta guerra. Inclusive Ló. Aí o versículo 12 e 13. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu.
Mamre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Então Ló foi levado cativo e alguém, né, aquele que fugiu, que conseguiu escapar, levou essa notícia a Abrão. Repare aqui que há uma preocupação em levar notícia, né? E principalmente porque mesmo estando separados fisicamente, Ló ainda fazia parte da família de Abrão, né? Abrão precisava saber de tudo isso que aconteceu. Muitas vezes nós, por causa das escolhas, sofremos com as consequências, mas em meio às consequências ruins, nós temos sempre a quem recorrer. Nós temos sempre a quem recorrer, seja da família de Deus, seja o próprio Deus, a gente tem a quem recorrer. Deus dá sempre chance para a pessoa procurar ajuda. Né? Mesmo que a pessoa, no caso daqui, Ló não foi Ló quem avisou, foi alguém, um mensageiro, uma pessoa que fugiu daquele evento, daquela guerra, daquele conflito que estava acontecendo. Pois bem, do versículo 17 ao 20, Abraão e Melquisedeque. Aliás, do 14 ao 16, é quando Abraão e seus servos libertam Ló. Versículo 14, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então, houve aí um resgate. Abraão, ainda sendo familiar, né, sendo ainda família do Ló, junta os seus homens de batalha, os seus homens treinados, e vão atrás daqueles que saquearam as cidades, né, inclusive Sodoma, levando seu sobrinho Ló. E nessa reconquista, né, ele vai lá e guerreia e pega de volta o que eles levaram. Do versículo 17 ao versículo 20, Abrão e Melquisedeque. 17 diz assim: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. E então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Como sacerdote de Deus, Melquisedeque conhecia melhor do que ninguém, e quando veio encontrar com Abrão, trouxe vinho e pão consigo. Elementos que hoje são usados na ceia, né? No memorial da ceia, observe que a presença de pão e vinho, já aqui com a presença de Melquisedeque, já com Melquisedeque, quando vem encontrar Abrão. Aí existe uma pergunta, mas no que ele estava pensando? Algumas pessoas, alguns teólogos, né, eles acreditam que o conhecimento de Deus era universal. Muitos já conheciam, já tinham a ideia, já tinham a oportunidade de invocar o próprio Deus, de conhecer o próprio Deus. Antes de começar a criar e adorar seus ídolos, muitos já tinham esse conhecimento de Deus, da existência do próprio Deus. Sobre Melquisedeque, não se tem conhecimento de sua origem. A gente não vê aqui a origem de Melquisedeque. Quem são seus pais, a sua nação de origem, não tem uma informação precisa sobre isso.
algo muito incomum, né, aqui em Gênesis, que faz questão de mostrar as origens das coisas, a genealogia e tudo mais. Porém, com o tempo ele se tornou uma figura, podemos dizer, como tipo Cristo, que não tem começo nem fim. Seu sacerdócio é comparado com o de Jesus Cristo, lá pelos escritores, o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, de 1 a 3, fala sobre o sacerdote Melquisedeque, né, nesse capítulo. Vamos ver? Em Hebreus 7, de 1 a 3, diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, de vida, ou melhor, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então repare que o próprio livro de Hebreus traz essa menção, né, Melquisedeque como um sacerdote que abençoou Abraão e que, sem ter muitas informações sobre ele, também foi digno de ser considerado um homem de Deus na vida de Abraão. Né? Finalizando o capítulo 14, dos versículos 21 a 24, a recusa de Abraão. A partir do versículo 21 diz: O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Mani, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Então, o que a gente observa aqui? Como Abraão reconquistou, né, trouxe de volta os bens, as coisas, as pessoas que foram retiradas de Sodoma, né, por causa da guerra que aconteceu. O rei queria recompensá-lo com bens materiais. Mas Abraão, aqui, né, ele entendia que aqueles bens materiais não eram para ser aceitos, até mesmo por causa da sua origem. Como é que de onde viriam esses bens materiais? Qual a sua origem? Qual é a lição que a gente tem nisso aí? Muitas vezes, nós, porque fazemos alguma coisa, somos recompensados. A recompensa maior vem de Deus. Vem de Deus, do próprio Deus, em forma de bênçãos, em forma de saúde, de disposição, principalmente o estado emocional, né, o estado espiritual nosso é recompensado quando vem de Deus. Agora, o capítulo 15 de Gênesis vai nos trazer pelo menos quatro partes interessantes. Então, no capítulo 15, do versículo 1 ao 7, nós vamos ver o concerto de Deus com Abraão. Versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você
por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Então, Deus vem reafirmar o conserto dele para com Abrão. O homem, Abrão, estava com uma visão limitada. Ele estava enxergando a sua descendência somente ou até Eliezer, um servo dele, né? Uma pessoa que estava ao seu lado o tempo todo. Ele estava enxergando a visão de heranças apenas nele, até ele. E Deus, a visão de Deus é completamente diferente. Quando Deus leva Abraão para o lado de fora e mostra as estrelas do céu, não existe como contar, primeiro porque Deus estava mostrando algo que ao homem era e é infinito. Não tem fim. Tem fim para o próprio Deus, mas não para o homem. Então, já tem aí uma lição de como existe diferença entre a visão do homem, o que o homem vê, até onde o homem vê, com a visão de Deus, trazendo para o homem aquilo que Deus vê, aquilo que Deus tem preparado para o homem. Abraão estava passando por isso nesse momento. Do versículo 8 ao versículo 12, o sacrifício de Abrão. Versículo 8. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Da terra que ele está falando. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Assim como Deus pediu a Abraão um sacrifício, né, para a época, para ele, a demonstração de sacrifício era através dos animais. Traga-me uma novilha, uma cabra, né, um carneiro, né, e aves, né, 2 aves, rolinha e pombinho. Abraão trouxe, ofereceu os sacrifícios, fez o sacrifício, houve o holocausto, cortou os animais ao meio, exceto as aves, mas houve a tentativa de outras aves virem para comerem aquele sacrifício que Abraão tinha oferecido ao próprio Deus. O que isso tem a ver? O que isso tem a nos demonstrar, a trazer para a gente como lição? Muitas vezes nós estamos envolvidos com a obra do Senhor, nós estamos envolvidos com um evento de evangelismo, de missões, um evangelismo, um evento voltado para a obra do Senhor, um evento este que está sendo dedicado ao Senhor, a demonstrar, a testemunhar, a evangelizar, e existem as oposições, existem as interferências internas e externas para querer atrapalhar o serviço, atrapalhar a obra, atrapalhar aquele evento. Não devemos deixar que isso aconteça. Não existe agora, assim como Abraão, né, como Abrão enxotava, espantava, não deixava aquelas aves de rapina chegar no sacrifício que ele tinha oferecido, nós também devemos nos opor às intempéries, aos obstáculos que surgem quando a gente
promove um evento, quando a gente está envolvido com a obra do Senhor. Existem as ferramentas. De repente Abraão estava com um pedaço de madeira, com alguma coisa, algum galho, espantando aquelas aves. Nós temos a oração, nós temos a palavra, nós temos as nossas armas espirituais para falar, né? Temos a palavra, temos a Bíblia para mostrar, assim como havia no passado, nós temos hoje também. Do versículo 13 ao 16, nós vamos ver aqui os 400 anos de sofrimento. Versículo 13 diz: Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a metade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Esses 400 anos de sofrimento, Deus já estava se referindo lá ao período do povo descendente de Abraão, de Isaac, Jacó, José, lá no Egito. Né? Pois bem, então Deus já estava dizendo isso para ele e dizendo para o próprio Abraão que ele, Abraão, descansaria, voltaria aos seus antepassados, né, em boa velhice, ou seja, ele iria ainda viver muito tempo. Né? Pois bem, isso foi até o versículo 16, né, 15 de 13 a 16, e para terminar de 17 a 21, a aliança entre Deus e Abraão. 17 diz assim, Gênesis 15, 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Que, por mais determinado que fosse em confiar, né, nas promessas de Deus, Abraão, assim como todos nós, foi tentado a desistir. Tanto é que ele mostrou o seu servo, né, como sucessor, como herdeiro. Mas vemos Deus, né, o Senhor, cuidando da sua alma, intervindo para que isso não acontecesse. Quando ele faz a promessa do filho, né? Não é, vai ser um filho seu, vai vir de você o herdeiro. Ele foi testado em sua maior vulnerabilidade, ele queria um filho que desse continuidade à sua linhagem e provavelmente sentia a pressão de não alcançar sucesso nessa área. Já estava se sentindo velho, né? Que era tão valorizado em si. Deus encoraja e, dentre algumas coisas, Deus diz a ele, não temas, não temas. Essa expressão que Deus vem dizendo, disse para Abraão, mas na frente Deus vai dizer também a Josué, não temas. Vai dizer a outras pessoas, a outros profetas, não temas. Né? Quais as lições que a gente pode, né, segundo a revista, o autor da revista nos coloca algumas aplicações para a vida. A primeira delas, ele diz assim, podemos estar certos do cuidado de Deus na nossa vida se estivermos dispostos a obedecê-lo em tudo. Obedecer a Deus é adquirir bênçãos, é fazer parte das promessas do Senhor. Vamos obedecer mais ao Senhor. E segundo, pela fé as promessas divinas são cumpridas em nosso viver.
especialmente a promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. Deus tem prometido ao homem a vida eterna. Trouxe ao homem o próprio Jesus Cristo como o passaporte para a vida eterna. Cabe ao homem escolher. Cabe ao homem escolher. Qual vai ser a nossa escolha? Qual vai ser a sua escolha? As nossas escolhas é quem vai dizer, né? Quem vão dizer quais as consequências que nós teremos. Como vai ser o nosso o resultado? Qual vai ser o resultado dessas consequências? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te dar graças por mais uma lição estudada, por mais um momento onde a gente pôde receber de Ti, de Teu ensino. Ajuda-nos a continuar entendendo a Tua mensagem, a Tua palavra, e que a gente possa observar a obediência em nossas vidas, e que a gente possa observar e ver com os olhos espirituais o que de melhor o Senhor tem para cada um de nós. Continua conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós oramos assim em nome de Jesus.